Não, mandei ali. Agora ele vai abrir o link aqui agora no YouTube, ó. Eu já te passo aqui. Ó, YouTube foi. Ctrl C. Já vou fechar aqui. Já está transmitindo no YouTube. Só vou passar o link aqui pro. Vou passar aqui dentro do Zoom mesmo. Aí, deixa eu te mandar aqui. Pessoal que já estiver assistindo, nós estamos dando aqui os ajustes finais. Aqui está o link, ô Peter. Depois tu pode botar para nós lá. Te mandei no chat ali. Estamos ao vivo no YouTube. Deixa Beleza. eu pegar aqui RMTP. Vamos ver se vai começar a nossa transmissão aqui no Instagram. Esperar começar o sinal de transmissão. Nós estamos iniciando, hoje quinta-feira, 29 de abril. Já estamos ao vivo lá também no Instagram. Uma boa noite a todos. Eu vou estar aqui conversando com o nosso amigo aqui, o Peter Lopes. Ao vivo estamos no Instagram e no YouTube. Uma tentativa aí de inovar também um pouco, né? Dar uma cara um pouco diferente aí dentro do Instagram, já formatado. Eu vou já fazer a transição aqui. Já estamos aí com o Peter aí na tela, Peter. E aí tu já vai assumindo aí, já vai conduzindo. Eu vou terminar os ajustes aqui, mas já vai tratando com o pessoal, falar um pouco de ti. A gente ficou de falar um pouco aí sobre a perícia criminal, sobre a perícia civil. Então acho muito bacana aí nós referirmos aí da Associação Brasileira de Criminalística, um trabalho que tem feito. Nós somos os filiados aí da Associação Brasileira, em que perito criminal só com concurso público. Mas nós temos várias áreas de atuação aí para os profissionais aí, em específico dessa área aí, que o Peter é nosso mestre aí também da aula em pós-graduação, mas eu já vou passar para ti, né, Peter? Não, mas hoje que a gente passou o dia bastante tempo conversando, hoje que deu esse caso também aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas fica com a palavra aí, o espaço é teu aí. Tá certo, obrigado, Kleber, obrigado pelo convite, é sempre uma grande honra estar aqui. Pode contar comigo sempre, como eu digo, marca e depois me avisa, tá? Então, a hora que precisar, eu vou estar aqui com certeza. Agradeço aí a participação de todos, né, o pessoal que está no YouTube, o pessoal que já está aí no Instagram também. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos, tá? É uma grande honra aí poder passar um pouquinho da minha experiência para vocês, né? E esclarecer alguns pontos aí, né? Como o Kleber mesmo já citou. Então, antes de tudo, eu sou atuante na perícia como perito judicial, né? Perito particular também. E a gente já vai desmistificar também a história do perito, né? Para a gente entender o momento que a gente pode falar que é ou não é perito, tá? Atuo como professor, né? Em pós-graduação, então pós-graduação de cybersecurity, pós-graduação de cyber forensics, pós-graduação de perícia digital, de direito digital, né, perdão. Tenho a disciplina de perícia digital dentro dessa pós-graduação. Estou iniciando também como professor numa pós-graduação aí de criminal profiling, psicologia investigativa, né, com as técnicas e teorias do FBI aí, né, o FBI, né, o famoso pessoal aí que trabalha com bastante rigor científico, né, tem muita coisa interessante lá. E vamos tratar, então, aí de um pouco da cadeia de custódia, vamos falar um pouquinho da inteligência cibernética, ciclo de inteligência da FBI, né, falar de OSINT. Então, aproveitando o gancho aí, né, que o Kleber já deixou, né, a gente tem uma crescente demanda, né, uma crescente oferta, na verdade, de pós-graduações, cursos para perito criminal, né. Aonde isso implica, né? Onde a gente vê que isso pode implicar.
O problema não é você ter um curso, ou fazer um curso de perícia criminal, enfim, que você vai aprender muitas técnicas interessantes, você vai ver diversas áreas, né? Uh, diversas ciências que, trabalhando juntas, depois você vai ter um trabalho, um resultado satisfatório, né? Dentro da investigação, né? Dentro de um processo. Mas onde que está o problema nisso tudo, tá? Perito criminal, né, para tentar resolver aí de uma vez por todas, né? Perito criminal é o cara, né, a pessoa que fez um concurso público e foi trabalhar aí na polícia ou foi trabalhar num órgão que nem o IGP, né, que nem nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, Instituto Geral de Perícias. E esse é o perito criminal, né, função pública, tá? Inclusive o CPP tem 2 artigos aqui, um que trata da função pública, né? Então, o artigo 327 ele diz, né, define as modalidades do funcionário público, e o 328 é aquele que diz que se você usurpar, né, do exercício de função pública, você tem a pena, né, 3 meses a 2 anos de multa, né? Então, esse é um dos pontos aí que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai se apresentar em algum lugar, dizer eu sou perito criminal ou não, né? Para não estar incorrendo aí com com esse crime, né? Não estar cometendo um crime, né? E só que o que acontece, né? Nós temos a figura do perito, né? O perito judicial, que é aquele que vai estar cadastrado no tribunal. Então, eu sou cadastrado no Tribunal do Rio Grande do Sul, né? E cadastrado na Justiça Federal também. Então, tanto estadual quanto federal, tá? Então, a gente tem essa modalidade de trabalho, que é quando o juiz vai depender de um conhecimento, de alguém com conhecimento científico em determinada área, ele vai nomear uma pessoa, né, vai nomear um profissional para auxiliá-lo ali, né, elucidar o caso, trazer a ciência para dentro do processo. Esse é um dos atores dentro da perícia. Temos a perícia particular, que alguns chamam também de consultoria, né? Tem o outro ramo que é a assistência técnica, né? O assistente técnico, então o perito particular como um perito das partes, né? Só que dentro do processo ele vai estar figurando como um assistente técnico, então é o nome mais adequado, é o assistente técnico. Então ele não deixa de ser um especialista porque mudou o nome do ator, né? Ele mudou o nome no meio da atuação dele. Tá? O perito em si, se nós pegarmos aí o dicionário, ele vai especificar que perito é a pessoa que é um especialista em determinado assunto. Tá? Então, eu vejo, né, a gente acompanha e você falar que você é perito em alguma coisa, né, você é um nome que te traz aí né, um certo destaque, né? A gente tem um glamour em cima de todo esse nome de perito. Mas é só tomar um certo cuidado, separar, né, a sua área de atuação, né, ver onde você vai se enquadrar, se você vai estar trabalhando lá como perito nomeado, se você vai ser o assistente técnico, se você vai atuar numa investigação de fraudes corporativas, por exemplo, você pode atuar dentro de uma empresa para ajudar a recuperar informações, para ajudar a elucidar alguma situação que aconteceu lá, para, né, daqui a pouco ter uma medida administrativa, alguma coisa nesse sentido, né, para ajudar o empregador ali a aplicar a penalidade dele, né? Mas, enfim, perito criminal, né? Perito criminal é o cara, é a pessoa que passou no concurso público. Dali para frente não é mais perito criminal, né? Aí você tem a denominação de acordo com o local onde você vai estar, né? Perito judicial nomeado pelo juiz, assistente técnico contratado pelas partes, né, por um advogado, e aí um consultor de computação forense, consultor em forense digital, o perito particular lá para aquele caso em específico extrajudicial, né? Então é só, eu acho que agora a gente consegue ter uma ideia, né, Kleber, de onde está cada um atuando aí, né?
Não, é bem interessante já a gente já fazer começar um nivelamento, né? Porque muitas pessoas que nos assistem, alguns são peritos criminais, outros nem são do meio, né? Então que se deixe bem claro isso, né? Que nós temos visto aí, o Peter também é professor de pós, eu tenho sido convidado para dar aulas em algumas pós-graduação, mas, claro, isso tem um fator positivo, né, Peter? Que alguns concursos, os títulos, né, eles geram, ele pode, através desses títulos, uma pós-graduação, ele te auxiliar, em existindo no edital uma prova de títulos lá, ele pode lhe ajudar. Ajuda bastante, eu vejo, ajuda muito, né, na atividade do dia a dia, né, tanto para os peritos criminais, oficiais, quanto para os assistentes técnicos, e mesmo para o pessoal que tem intenção de entrar para a perícia, e muito que eu tenho falado para os operadores do direito. Essa maior aproximação entre entre essas áreas técnicas e as áreas jurídicas, né? Mas voltando bastante aqui, já focado inteligência cibernética e forense digital, conversei com o Peter, nós temos até alguns trabalhos e nós temos atuado juntos, né? Então, até uma coisa importante, interessante, né? O Peter teve toda uma carreira na informática, com empresas, ele tem a empresa dele, mas também ele presta serviço, e atuar bastante em fraudes corporativas, que ele falou que é uma coisa que ele atua bastante, né? Isso é uma coisa, e hoje, de uma certa forma, o que a gente identificou hoje aí, claro que a gente, no Tribunal de Justiça, que eu coloquei aqui bastante, que é uma coisa preocupante, né? Até as manifestações dos próprios desembargadores. Mas o que pode acontecer, e eu vejo em outras áreas aí, como a documentoscopia e outras também, né, Peter, que as pessoas, essa ciência, elas trabalham no cível, e daqui a pouco esse teu saber, ele também serve no criminal, mas para que a gente entenda, o não concursado, ele pode vir atuar, talvez, no crime, assessorando a defesa, às vezes até mesmo assessorando a acusação, né, no Ministério Público, mas as provas periciais, elas são feitas por peritos oficiais. Então, tem um campo de atuação, né, e a informática eu acho que é um campo muito grande, né? Eu sempre tratei muito da informática, eu botei informática em várias áreas que eu atuei aí. Então, a gente tem a área de vídeo, que de uma certa forma é informática, tu tem a área de áudio, que ela é informática, ela tem os softwares que se utiliza, que utilizamos em várias áreas da perícia, né? Então, a informática eu vejo sempre como uma ferramenta, não só como fim, mas também uma ferramenta meio ali bastante importante. Acho bacana tu falar sobre o Cint, né, Peter? Já vou ir te motivando em algumas coisas, claro, a gente vai falar depois, mas umas coisas que eu achei bastante interessante, né? Falar sobre fraudes corporativas, tu falou que grande parte que tu atua, né? E falar sobre o Cint, né? E alguns conceitos, né? O MINT, SIGINT, que é as coisas humanas, e aí eu deixo a palavra contigo aí. Perfeito. É um excelente gancho, né? A gente falar de OSINT, inteligência cibernética como um todo, né? Então, nós temos aí a questão da inteligência, né? O que vem a ser, você utiliza umas fontes de informação diversas, né? Então, você vai obter informação, desde que seja uma informação com qualidade, informação credível, né? Fontes confiáveis, enfim. E aí você começa a montar aí um arcabouço, né? De dados, de informações, até que você tenha aquele conceito, aquela ideia da informação para a inteligência, para que você faça alguma coisa que tenha um valor, né, um valor científico, que tenha um valor para o seu cliente, né, ou, como você citou, né, Kleber, a questão da investigação corporativa, né, fraudes corporativas, até a questão de malware, né, a gente teve aí o problema de ransomware, né, no TJ, aí, né, aconteceu recentemente, né,
Então, você coletar essas informações para resolver um caso assim, para tentar identificar o que o malware fez, para onde ele foi, muitas vezes você conseguir traçar o perfil daquele cybercriminoso também é interessante, e aí você utiliza essas fontes de informações, né? Então, se nós pegarmos o OSINT, por exemplo, ele traz a ideia da informação em fontes abertas, né? A inteligência de fontes abertas. Então, você vai procurar informações no Facebook, no WhatsApp, na internet em geral, né? Você pode pesquisar em periódicos, em documentos que estão expostos, né? Todo um rastro que pode estar passando aí em fontes diversas, né? Deep Web, Redditor, né? Então você vai coletando essas informações e aí você vai tratando elas posteriormente até que você tenha um, uma informação mais assertiva, uma informação mais robusta, né? E em contrapartida, né, você trabalhando com o OSINT, a gente costuma dizer que você não trabalha somente com o OSINT, né? É difícil muitas vezes você só lidar com uma área, com uma técnica, né, com um certo com uma certa matéria. E aí, por isso que a gente fala bastante também do UMINT, do SIGINT, né? Uh, porque você tem informação em basicamente tudo, né? Você tem informação quando você está conversando lá no cafezinho com uma pessoa, né, no ambiente, aí você já teria uma informação de uma fonte humana, né? O UMINT ele veio para falar, para substituir o termo de espião, né? Até o nome espião é um pouco estranho, ele parece que remete sempre a alguma coisa feia, uma coisa proibida. Mas, na verdade, você pode ter o espião, que poderia ser um policial infiltrado num grupo, né, que está cometendo algum crime, e ele está lá coletando informação, né? Então, ele seria alguém que poderia ser uma fonte humana de informação, né? Uma Tem fonte uma boa humana. hoje, né? Te interrompendo, né, Peter, te conversando. Né? Eu atendendo um local e eu comentei uma forma de um mint. Tinha uma criança que estava ali perto, assim, ó, moça, eu vi ele estava. Era um rapaz que estava de capacete vermelho, estava com a camiseta azul, e o outro estava de camiseta assim. É uma fonte de inteligência, né? Relacionada ao MINT, né? Uhum. De Human, né? Ser Intelligence, humano, né? O de ser humano, ou seja, não só os infiltrados, mas todas essas informações, as testemunhas, quem viu, quem não viu, e isso é nós, então, assim, no que eu atuo aí, né, Peter, nesses exatamente. processos que vão para o tribunal do júri, para que as pessoas também, já puxando agora, né, o perito criminal, o perito judicial e agora o assistente técnico com aquilo e com que eu, assistente técnico, essas coisas que eu atuo a análise dos laudos, mas também essa análise das informações. E essas informações é o MINT, que são os depoimentos, fechar esses depoimentos. A gente tem acompanhado vários casos, às vezes a pessoa no começo fala uma coisa, depois ela muda o seu depoimento e vê se aquilo fecha com o que foi encontrado dentro das provas periciais, então é bastante interessante, bastante interessante. Claro, isso aí não chega a ser uma fonte aberta, porque ela está dentro do processo, né? Mas é um assunto que eu gosto, estudo bastante essa coisa da inteligência, né? Inteligência pericial, inteligência de dados aí. Fica contigo. Exatamente, é isso aí, Kleber. Você juntar a informação, né? E fazer o cruzamento delas depois, né? Das diversas fontes que você obteve informação. E aí conseguir de fato elucidar o caso, né? Conseguir trazer uma resposta efetiva para aquela situação. Até você citou, né, a questão do assistente técnico de novo, né? Ah, nós temos também a questão do assessoramento técnico, né? O assessoramento técnico, ele muitas vezes transcende aquela situação de que você vai escrever um laudo ou você vai escrever um parecer, né? Mas muitas vezes é até o apoio que você, com a sua experiência em determinada área, vai fornecer para um advogado, vai fornecer para uma parte, vai fornecer para um magistrado, para um promotor, e direcionando a pessoa para o local mais adequado, né? Direcionando a pessoa para, muitas vezes, buscar informação na direção certa, né?
E aí Eu, você volta e tem a inteligência cibernética, no caso de um contexto cibernético, ou a inteligência como um todo, né? Quer comentar alguma coisa? não, eu tratasse uma coisa muito importante, muito interessante. Assim, os meus trabalhos de assessoramento, e aqui tem um livro que eu tenho citado bastante, esse livro aqui, ó, tá? Guia do Uhum, Processo Penal e Teoria dos Jogos, que é do juiz Alexandre de Moraes, né? Então, a gente tem estudado, claro, a perícia criminal uma vida toda, continuamos estudando, mas a coisa do direito e o processo penal. E tu tratasse uma coisa muito interessante, o assistente técnico, a forma que o assistente técnico trabalha, às vezes ela é um pouco diferente do perito criminal, ela é bem diferente às vezes. Então, é em cima da prova técnica, muito em cima da prova técnica, mas o que a gente faz, e a perícia atua de um jeito, né, a perícia atua muito fragmentada, né, os peritos recebem uma designação, ele atende um local, ele atende uma arma, ele atende uma substância, e normalmente não tem esse fechamento, né? Fora alguns casos, né? Até nem teria como por causa da demanda que a perícia criminal tem, é uma coisa absurda. Né? E no assessoramento técnico, o que acaba acontecendo? A gente acaba lendo o processo todo, né? Então são às vezes milhares, a grande maioria dos casos, milhares de páginas. Né? E muitas vezes não é só tu analisar e emitir um documento. Né? Eu tenho casos que eu tenho atuado aí com alguns escritórios e alguns casos de bastante repercussão, em que tu monta uma estratégia. Então, existe uma visão do processo penal que é um jogo. Né? É uma visão muito interessante, eu não tinha, tenho estudado sobre isso, sobre a teoria dos jogos e o processo penal, aquele jogo da acusação, da defesa. Então, de uma certa forma, tu acaba montando uma estratégia. Né? Então, claro, o assistente técnico é, não muda nada, tu tem que falar a verdade, independente, eu já trabalhei junto com o Ministério Público, trabalho com os advogados, mas tu não vai afirmar nada diferente do que seja aquela tua interpretação, às vezes tu aprofunda mais aquelas coisas que são de interesse daquele cliente, mas essa coisa toda do assessoramento, ele se aproximar mais do jurídico, né, Peter? Às vezes exatamente, até como tu vai perguntar isso, e muito do que eu faço no assessoramento técnico é, é fortalecer a prova, né? Não adianta o peso de uma prova pericial, do criminal, seria a prova do juízo, aquela prova que não tem lado. Né? Por mais que se fale a verdade, sempre fica, mas isso é a prova, até aquela pergunta sempre que eu vejo seguido, e eu vi alguns tribunais, quanto é que tu está recebendo nesse trabalho, quanto é que tu... Isso, de uma certa forma, não interessa, porque ninguém trabalha de graça, mas não é por tu estar trabalhando para defesa ou para acusação que tu vai falar em verdades, né? Então, às vezes, até o assessoramento técnico, em alguns casos, eu atuei em alguns casos em que eu dei uma série de indicações, e às vezes o teu parecer talvez não seja nem usado, não só na uhum, defesa, mas também dentro do próprio Ministério Público e outras áreas, às vezes alguns documentos lá que eles podem nem ser colocados, porque eles nem vão para o processo, né, Peter? exato. Às vezes o que tu vai falar, ele pode não ser muito interessante para a estratégia. Então, o que vai acontecer? Tu tem aquele teu sigilo, né, com o cliente, né, e às vezes é bom, né, quando a gente consegue atuar, que tu enxerga elementos aí que tu possa auxiliar, né, nem só aí eu vou dizer assim, nem só tu inocentar, né, Peter, que eu vejo muito no que eu atuo, às vezes colocou uma agravante, um atenuante, tu identificou alguma coisa que às vezes aquela coisa não foi bem assim, não tem todos aqueles elementos, né? Então, mas repasso de novo para ti. Exato, exato. É aquela questão que eu até coloquei lá no meu site, uma frase que eu citei uma vez num artigo, no finalzinho de um artigo, e eu achei interessante, pensei, vou colocar isso aqui, porque é muito bacana. Que é o compromisso com a verdade no cumprimento da justiça. Né? É isso. Não É importa isso. se você foi nomeado, se você foi contratado para auxiliar as partes, você vai buscar a verdade. Às vezes, a verdade ela pode doer, né? Dependendo do lado que você estiver atuando, pode ser que aquela prova que você trouxe não seja favorável
da E outras pessoa. vezes E o você teu não cliente vai vai falar inventar uma coisa. coisa e daqui a É, pouco tu vai ver que ele também está mentindo, né? Que ele também está exatamente. mentindo. Tu vai ver que as provas não estão dizendo isso, né? E tu não vai, vejo eu, por exemplo, 20 anos, 30 anos na perícia criminal, tu vai chegar lá e desconsiderar o laudo de um colega teu, porque tu está atuando ou com uma acusação ou para uma defesa, né? Mas Exatamente. Você na condição de assistente técnico, a ideia não é que às vezes parece que é aquela situação de vou tentar desqualificar o trabalho da pessoa que foi contratada. Não é, você vai acompanhar o trabalho, você vai ver se seguiu as normas técnicas, se seguiu aí a cadeia de custódia, né, que a gente fala muito, e é isso, e você vai tentar, se necessário, reproduzir aquela perícia que ele fez, né, e é, nada além disso. não, Responder eu vejo quesitos, auxiliar na elaboração de a quesitos elaboração. melhores, né? Elaborar. É assim, ó, tem uma coisa aqui parece mundos um pouco diferentes, assim. O mundo do direito e o mundo da ciência ali aplicada lá na perícia criminal. Então, às vezes, o operador do direito ele não sabe nem como ele vai perguntar aquilo. E às vezes não conhece todo o potencial que tem a nossa perícia criminal. Então, às vezes, Exato. alguns exames eles não foram pedidos. Alguns exames eles perderam. Eu falei esses dias numa outra live sobre os exames cautelares e os exames irrepetíveis. Às vezes um exame ele não foi feito no momento certo, passou o momento de fazer, tu perdeu aquela prova. Por exemplo, tu tem uma cena de crime lá que ela foi desfeita, tu pode perder alguns elementos que tu não vai mais conseguir fazer. Mas tem exames, às vezes, que tu consegue ao longo da investigação podem aparecer outros elementos, às vezes trazidos até pelas próprias testemunhas, às vezes a gente tem dificuldade, tem testemunhas que não vão na delegacia, tem testemunhas às vezes que trazem uma informação, mas ela não quer dar um depoimento, daqui a pouco tu tem aquela informação. Tem um caso muito interessante, já me estendeu um pouquinho mais, Ah, fica à mas é o vontade aí. Michael Jackson. O caso do Michael Jackson foi um caso clássico. Então aqui no Brasil, tu tem que entregar o corpo. Isso não existe. George Michael foi outro. Às vezes os corpos são entregues 30, 40 dias depois, e algumas coisas foram descobertas lá na cena e de informações que foram feitos outros exames. Mas voltando aqui para o nosso digital aqui, né, É, Peter? Extração de dados, né? Eu vi o pessoal falando muito esses dias sobre o Celebrite, e aí a gente conversou aqui sobre o Oxygen, né? O Oxygen, o IPED da Polícia Federal, o Autopsy e o Mobile Edit, que tu pudesse abordar um pouco esse tema da extração e da análise dos dados. não, tranquilo, vamos fazer assim. Só para finalizar, até a questão do assessoramento técnico, eu sei que algumas pessoas têm curiosidade, né? Quando que você é contratado? Você é nomeado frequentemente? Como é que funciona? Tem casos que eu sou contratado somente para direcionar, né? Então, eu nem vou escrever um parecer. Então, um advogado tem dúvidas, olha, aconteceu um crime tal, né? Como que eu posso conduzir? Onde que eu busco essa informação? O que que eu tenho que fazer? Eu peço o endereço IP, né? O famoso endereço IP. Como que eu faço isso aqui? Então, muitas vezes é até esse direcionamento mesmo, né? Você dizer, olha, Marco Civil da Internet está dizendo o seguinte, né? Provedor de aplicação até 6 meses para guardar os registros daquele acesso. Provedor de internet até 1 ano. Então, se você esperar muito tempo para contratar um assistente técnico, se você demorar muito Pode tempo perder. para, você pode perder. Então, o que acontece às Vídeo vezes é sobre escrito, né, Peter? Vídeo. exatamente, O vídeo é exatamente, aquele. Tem um sistema, ele regrava a cada 15, a cada um dia, 2 dias. Não fez exame, não coletou, não perdeu a vez. exatamente. E isso aí é o quê? Não é parecer, não é laudo, você está direcionando a pessoa. Então, é um trabalho que depende do conhecimento científico. E depois que você fez isso, você já elabora quesitos, claro, né? Você pode fazer. Aí a condução do seu trabalho é conforme você decidir. Né? Mas isso transcende muito a questão muito, até de você realizar a perícia, né? De você ir lá e fazer o exame, fazer a análise. Né? Então Ah, é muito antes, né? Para fortalecer a aprove- cadeia de custódia, né? Para fazer esse tipo de trabalho.
A gente pode tratar. Só rapidinho aqui, tem várias pessoas que nos conhecem, os colegas da Bahia, nem citei muita gente, aqui tem alunos, a Rosilda, várias pessoas. E aqui perguntaram sobre o salário, né? Não é o salário, quanto é que o perito cobra judicial por hora? Eu trabalhei muito pouco judicial, muito pouco, até recebi uma solicitação agora de um caso judicial, é o meu forte de atuação, acho que o Peter sabe mais que eu aí, dessa área judicial, mas existe uma tabela, né, Peter, às vezes, Exato. né, não se vence, às vezes uma perícia, ela é muito complexa, não dá, mas dentro daquelas coisas mais usuais, tem uma tabela que ela fica disponível dentro do tribunal, né. Isso, tem que dar uma olhadinha lá qual a sua área de atuação, né? E aí ver qual é o tabelado que está lá, né? Você pode pedir a revisão dos honorários, né? Você tem esse direito, dependendo da complexidade do caso, todo esse tipo de situação, mas tem que analisar com bastante critério, né? Então, não é porque você viu na tabela, está lá R$ 500 e você vai pedir 10 mil que de fato vai sair, né? Então, tem que ter uma certa cautela, né? Você pode declinar caso não queira também, né? Mas aí Então no caso aqui eu não sei se eu é a vou, critério, né? muito complexo. Assistência judiciária gratuita, né? Lá o AJG, né? Também você vai ter uma tabela com valores bem baixos, né? Os valores realmente são bem baixos, né? Os É, valores não são valores, então não é muito diferente também da perícia criminal, ou seja, se fosse calcular a hora lá do perito criminal também, não é muito, pela demanda que atende, a quantidade de trabalhos que atende, realmente os vencimentos também não são lá esse mundo todo do que as pessoas sim, sim. imaginam, né? É muito trabalho, né, Peter? Muita responsabilidade. É, Então, às vezes, ganha-se mais no volume do que em cobrar muito de um caso. Mas vamos exatamente. voltar àquilo que a gente estava falando, extração, Peter. Extração de dados, Perfeito. análise de dados. Tem ferramentas que só a perícia tem, a perícia criminal tem, mas existem ferramentas que podemos extrair, às vezes, até online. Esses dias nós extraímos uma aí, né, Peter? Extração Isso, de para fazer a a preservação da prova. prova, né? Isso aí. Isso. Nós temos então, né, falando de dispositivos móveis, né? Celebrite, aí é mídia todo momento, né? Ele ganhou uma notoriedade muito maior nos últimos casos que aconteceram, que envolveu o FBI, com a quebra de criptografia com um determinado iPhone, né? Eu não lembro muito bem qual foi o ano que isso ocorreu, 2013, 2014, mas foi mais ou menos por aí. E de lá para cá não se parou mais de falar em Celebrite, todo mundo queria ter em casa um Celebrite aí para extrair os dados do smartphone do seu cônjuge, né? Então, ele ganhou bastante essa notoriedade. Nós temos ferramentas que têm até um valor um pouco mais acessível, né? Que nem o Oxygen, né? O Oxygen Detective é uma ferramenta excelente, né? Eu representei eles aqui no Brasil durante um tempo, né? Foi bem pouco tempo, fiz alguns treinamentos com eles, mas eu posso garantir que a ferramenta não deixa nada a desejar, tá? Então, assim, nós temos as ferramentas hoje que fazem a extração e análise, e temos as ferramentas que somente vão fazer a análise, tá? Quando nós estamos falando de dispositivos móveis, mais especificamente aí um smartphone, né, nós temos algumas peculiaridades que devemos tomar bastante cuidado, né? Como que nós vamos extrair aquela informação daquele dispositivo, né? Temos a extração lógica e a extração física, tá? A extração lógica, smartphone ligado, sem modificação nenhuma, você vai lá, engata o cabinho de dados, extrai aquela informação do jeito que ela está lá, né, naquele dispositivo. E temos a extração física, que é uma extração que ela vai mais profundamente dentro daquele dispositivo, ela extrai uma cópia fiel daquele sistema operacional, uma cópia bit a bit do que está lá dentro, né? Então você vai ter uma cópia como se você tivesse com o seu smartphone em mãos, né? Essa é a extração física. Os dispositivos móveis, hoje, eles já são mais seguros, eles já têm certo, um certo rigor aí com criptografia, né? Toda essa parte de segurança que veio também em meados aí de 2013, 2014, já começou a ter uma discussão, principalmente com Android, com atualizações, com segurança um pouco mais reforçada,
que aí dificultou um pouco mais o trabalho do perito na hora da extração. Tá? Antes disso, a gente tinha certas facilidades, utilizava um software livre, podia fazer a extração tanto lógica quanto física de maneira bem mais simples, né? Não vou dizer que era muito simples, porque simplicidade na perícia não existe a todo momento, né? Mas a gente conseguia fazer, tá? Hoje a gente depende de ferramentas que consigam quebrar essa segurança. E aí não é toda e qualquer pessoa que vai conseguir fazer isso de forma manual. E aí a gente tem o destaque das ferramentas como o Oxygen, como o Cellebrite, né, que conseguem quebrar essa segurança dos dispositivos e fazer extração física. Né? Por que a extração física é tão importante? Porque ela é tão valorizada. Quando a gente precisa recuperar informações, quando a gente precisa recuperar dados que foram apagados, nós vamos conseguir fazer isso por meio da extração física. Você precisa daquela cópia física para, no momento da análise, você conseguir, então, recuperar aquelas informações que foram deletadas. Tá? Então, é esse que é o grande pulo do gato aí, né, da diferença da extração lógica e da física. A extração lógica, como eu citei, ela vai extrair aquilo que está no smartphone. Se a informação foi apagada, talvez você não consiga obter aquela informação deletada, porque você não tem um privilégio superior, né, que você só tem no momento que você quebrou a segurança, e aí você vai conseguir obter aquela informação deletada, né? Então a extração lógica ela é uma extração mais direta, né? Naquele momento que você quer pegar os contatos, as conversas, enfim, né, que ocorreram recentemente, né? Pode ser que você, com a extração lógica, já resolva o problema. Mas em situações mais especiais, mais específicas, você vai ter que fazer uma extração avançada, né? Uma extração física. E a extração física ela pode estar vinculada a você conectar um cabo no smartphone e utilizar um Cellebrite ou um Oxygen, ou você pode ainda avançar para extrações mais com técnicas mais avançadas, que aí você remove o chip do dispositivo, né, e não é o cartão SIM, é o chip do dispositivo mesmo, e ali você faz a extração por JTAG, chip off, né, que a gente chama, que é a remoção do chip, e aí você Chip off, envolve, chip off, você remove o chip, né, e a JTAG, que daí você engata pequenos fiozinhos lá, né, envolve bastante a parte eletrônica, né, para fazer esse tipo de extração. Então a Tu gente falou tem hoje da gaiola Faraday também, acho que era a bacana gaiola de tu. Faraday, Não é a essa aí gambiarra de Faraday que tu fez aí, né? Mas é a é, gaiola de Faraday. o que acontece, né? Quando a gente está indo num determinado local, isso acontece mais no contexto criminal mesmo, né? No contexto policial. Quando a gente vai atuar num caso de fraude corporativa, a gente já tem o acesso mais fácil, né? Normalmente a gente vai fazer um acesso a um computador corporativo, a um smartphone corporativo, e você não vai estar lidando com dispositivos privados, né, do colaborador em si. Mas quando você sai dessa esfera, desse âmbito corporativo, e aí você vai ir para uma esfera criminal, que você vai ter que ter um policial lá coletando aquele dispositivo, ou vai um perito no local, e aí o Kleber vai concordar comigo a partir do momento do que eu vou falar agora, que é indispensável um perito no local, um perito, cara que vai conseguir tratar a prova desde o momento que ele vai botar a mão naquele dispositivo, isso falando de informática, né? Então, o que acontece? Quando você vai pegar um dispositivo, hoje, se você vai seguir a cadeia de custódia com que a gente tem aí na lei anticrime, né? Eu não vou nem falar muito da ISO 27037, que daí tem umas tratativas ali, Mas uma é norma que interessante, dá um... Peter. Mas é interessante tu citar, pelo menos citar, né? Que fica gravado no vídeo aqui, que o pessoal possa pesquisar, né? Acho que é Exatamente, 27037 e a RFC, aquela que tu falasse, né? A 3227. 3227, isso aí. Então, o que elas trazem, né? Desde o momento que você for estudar para fazer uma certificação de computação forense, você vai ouvir falar da ISO 27037 e da RFC 3227.
Então, uma vai tratar a coleta e a outra trata o armazenamento, né, e transporte das evidências. Só te ajudando, a 27, ela fala em diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação, Isso. É e mais a outra completo. trata isso, coleta e Isso aí. arquivamento de evidências. Perfeito. Ambas trabalham juntas, tá? Se a gente pegar elas e fizer um depara, a gente vai ver que está quase juntas. A ISO, ela tem alguns itens dentro dela que também vão tratar do transporte, do armazenamento, enfim, tá? Mas a gente pode utilizar ambas, uma complementa a outra, né? Mas a ISO, ela é amplamente difundida, né? Como toda ISO, né? Então, como toda normativa, né? Então, a gente já tem um respaldo técnico, científico maior em cima dela. No momento que você vai pegar um dispositivo, né? Se a gente for pensar no trabalho que é não manipular, não alterar, adulterar a evidência, a partir do momento que você pega um dispositivo na mão e você desliga ele, você ah, ah, coloca um modo avião ou qualquer coisa do gênero, em tese, você já está manipulando aquela evidência. Tá? Tem um detalhe importante que existem evidências, né, existem trabalhos que você vai realizar que você de fato não vai manipular evidência nenhuma. Mas, dependendo da situação, não vai, ela é uma manipulação inevitável. Né? Daqui a pouco você tem que desligar o aparelho, você tem que remover um chip, você tem que colocar ele em modo avião. Tá? Colocar em modo avião, você vai desabilitar todas as conexões. Então, ele vai perder qualquer interferência, né, com Wi-Fi, ele não vai receber uma ligação, o GPS não vai estar ativado, esse tipo de coisa. Tá? Então, esse é o procedimento que deveria ser o mais adequado. A pessoa foi lá, pegou o dispositivo, coloca em modo avião. Colocou em modo avião, nenhum agente externo vai conseguir manipular mais aquela evidência. Né? Pode ser que a pessoa tenha um instalado lá, que no momento que ela foi pega, ela vai tentar deletar os arquivos, vai tentar Até fazer remoto, qualquer né? outra Porque coisa. se tu tem esse acesso, tu pode Remotamente. deletar isso aí remotamente, né, Pedro? Exatamente. Não é só E a, aquela pessoa que está usando ali, mas aquilo ali já é aquela coisa do preservar, né? exatamente. Se você tiver que, por exemplo, fazer uma investigação para saber onde a pessoa esteve, né? Pegar a triangulação, né, de comunicação celular. Se você quer identificar onde ela andou, né, quais redes que ela pegou. Se você não colocar em modo avião, você, inclusive, no transporte dessa evidência, ela pode estar pegando sinal dessas torres, né? Logo, Sim. você já vai estar indiretamente permitindo uma certa manipulação daquela informação. Claro que na cadeia de custódia você vai descrever o que foi feito, enfim, pode ter uma justificativa. Mas, de primeiro momento, botou a mão no dispositivo, modo avião. E aí entra a gaiola de Faraday. Tá? O que vem a ser a gaiola de Faraday? É uma bolsa, né, um saquinho que a gente tem e coloca o dispositivo dentro, sem mexer em nada nele, sem colocar em modo avião. E a partir daquele momento que você colocou o dispositivo dentro daquela gaiola de Faraday, né, o conceito dela, né, é que não se tenha nenhum tipo de interferência. Então, ela não vai pegar sinal de Wi-Fi, sinal de GPS, ligações, enfim. É um efeito até, a gente pode dizer aí que talvez um efeito superior ao próprio modo avião, né? Então, a gaiola de Faraday nada mais é do que uma bolsa, né, um dispositivo, uma sacola, né, que tem o efeito de te auxiliar na preservação daquela prova, de te auxiliar a não manipular aquela evidência. Né? E aí você transporta de forma segura até o local onde vai ser, até o laboratório, né, o local onde você vai fazer a análise. Chegando no local, a ideia é que também você não remova da sacola, porque a partir do momento que você remover, ela pode começar a ter interferência de novo e pegar sinais novamente, né? E aí você faz a análise, toda a extração, ainda com alguma outra gaiola, né? O laboratório tem uma gaiola que aí é mais ou menos desse tamanho,
sei se vocês estão vendo no vídeo aí, uns 50 centímetros mais ou menos, tá? Tem os equipamentos, né, enfim, que a gente compra aí que pode auxiliar você trabalhar dentro de um local isolado sem interferências, né? Então, a O gaiola de conceito Faraday, da gaiola de Faraday é uma blindagem eletrostática. É isso que a gaiola de exatamente. Faraday ela faz. Ela evita. É um recurso tecnológico. Né? Isso aí foi inventado por Faraday em 1836, né, o Peter? Eu nem era Então, nascido ainda. então, isso aí são, ou seja, existe até na internet, o pessoal pesquisar aí a gaiola de Faraday, é interessante até a pesquisa, e até tem umas formas, né, de se Uhum. fazer a gaiola de Faraday, então tem várias, né, metodologias ali, mas tem a ver com circuitos elétricos, com blindagem eletrostática, resumidamente é isso. Perfeito, é isso aí. E para auxiliar na preservação, né? Para que não tenha nenhum tipo de manipulação direta ou indireta, né? A direta talvez vai ter, dependendo de como a pessoa for né, mexer naquele dispositivo, né? Mas aí é uma questão de treinamento, né? Que se resolve com treinamento. Mas a Com certeza, indireta aí já fica mais. Aí tu falasse uma outra coisa muito importante, né? Eu até entreguei um artigo, vamos ver se ele vai para a revista aí, falei com o Pablo aí, o pessoal da revista Medicina, exatamente sobre cadeia de custódia, e aí acho que eu acho que é o assunto que vai emendar aqui, né, Pedro? Perfeito. Porque a cadeia de custódia, até o pessoal que nos assiste aí, que são os colegas, né? Mas também muita turma que vai cair em concurso, eu acho que é uma coisa que vai cair bastante, né? Por causa essa lei anticrime, que foi a 19.364, agora me esqueci, 13.964 de 2019, Isso aí. em que ela fez várias. Resumidamente, ela fez alteração, era uma lei, é um arcabouço, né? De várias, e mexeu em várias leis, né? Código Penal, Código de Processo Penal. Mas uma visão eu tenho estudado bastante sobre a cadeia de custódia, e a Associação Brasileira de Criminalística, o Conselho de Dirigentes da Perícia também montou um grupo, acho, o Ministério da Justiça, creio também a Secretaria da Fazenda. No Rio Grande do Sul, nós já tratávamos da cadeia de custódia há bastante tempo, né, Peter? O que é importante, né? Aí também citar aí o nosso presidente, aí, o doutor Pirito Leandro aí da ABC, que por iniciativa dessa gestão montou um grupo de cadeia de custódia, voluntários, eu participo, o Perito Amarília, outros peritos aí os colegas aí do Brasil, um grupo aí, não são muitos, acho que são uns 10 peritos, 5, 10, mais atuantes ali, uns 5, 6 peritos, máximo 10. Sobre puxar essa interpretação lá no dia a dia, lá como implementar todas essas mudanças. Então, eu vou citar brevemente aqui a legislação da cadeia de custódia. É de uma importância tal que ela mudou o capítulo 2 do Código de Processo Penal, do exame, antes era exame de corpo de delito e as perícias em geral, e hoje o título do capítulo 2 é Exame de Corpo de Delito, Cadeia de Custódia e das Perícias em Geral. Tanto que ele mudou o código, o título do capítulo. Tá? Então, esse capítulo ele começa no 158 ali, ele fala que toda infração que deixar vestígio é indispensável ao corpo de delito, já sendo bem professor aqui, né, Peter? Exato. O corpo de delito, tudo pode ser um corpo de delito, né? Pode ser o próprio corpo, pode ser um corpo de delito, como pode ser um celular, pode ser puxando aí para a nossa temática aí, um registro, né? E a cadeia de custódia, ela claro, para não mudar toda a numeração do código, ela criou um 58A, um 58B, e foi Até o até F, né? Até o exatamente, 58F. até um 58F, exatamente. Aí. Então, ela no 58A, ela trata da cadeia, ela explica o que é a cadeia de custódia. Eu já escrevi alguns artigos que eu digo que os exames periciais, eles contam uma história, e a cadeia de custódia, ela é a história desses vestígios, de uma certa forma. As provas da história, que seriam os nossos exames, e as histórias das provas, que seria a Isso cadeia aí. de custódia, num artigo que eu escrevi exatamente sobre isso. A prova Né? da prova, né? A história da prova, e a prova ela conta uma história. Né? Porque o que as provas fazem é recontar histórias. Né? Então,
restaurar a história dentro do possível, né? Então a cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos, né, para manter exatamente aqui, ó, e documentar a história cronológica do vestígio, coletado no local ou em vítimas, para rastrear sua posse, seu manuseio, a partir do reconhecimento até o seu descarte. Então, e ela define várias etapas aqui, não vou entrar muito, mas ela deixa bem clara cada uma das etapas, o reconhecimento, né, saber se aquilo ali realmente é importante, o isolar, né, preservar aquele ambiente, né, aí fala aqui até os conceitos imediato, reacionário, isso aí cai em prova direto, o pessoal que está aí acompanhando que vai para estudo, imediato, né, fixação, né, no local, a gente fotografa, identifica, como é que se coleta, aí vão para esse mundo da perícia criminal, né, Peter? Pode ser uma arma, pode ser uma munição, pode ser um celular, pode ser uma imagem de vídeo, pode ser uma gota de sangue, então o cuidado com isso aqui é muito grande, né? Vou estender um pouquinho, porque não é só a embalagem, como é que tu coleta, mas tem a ver com temperatura, às vezes, tem a ver com umidade, as viaturas têm que ser adequadas, isso aqui, por que eu acho importante estudar sobre isso, o que isso aí vai representar para a perícia e para as provas lá na ponta, e também, outra coisa que tu falasse agora, não é só equipamento, é metodologia, é procedimento, é capacitação, é ensinar as pessoas, até a própria sociedade, para saber a importância que isso ser preservado. E aí nós vamos entrar aqui no transporte, no recebimento. Eu sempre tenho um envelopezinho aqui de cadeia de custódia, deixa eu ver se eu guardei ele aqui, mas normalmente ele está à mão aqui. Hoje até por coincidência não está. Mas vai tudo escrito ali, tu tem que lacrar aquilo ali, aí tu tem o recebimento, tu tem o processamento e o armazenamento até o descarte, né, Peter? Então, Exato. Só em ler isso aqui a gente já tem uma ideia do que é a complexidade, e aí eu sempre trago alguns dados, né? Vou dar um exemplo, a perícia criminal do Rio Grande do Sul, que faz 200 mil laudos por ano, né? Então, tu imagina o volume disso aqui em nível de Brasil, né? E os crimes acontecendo, e como é que tu preserva uma cena. O código ele foi além, né? O código ele fala aqui em lacres, ele fala das centrais de custódia, né, Peter? Implementar essas centrais de custódias, isso aqui de uma certa forma, muita coisa ficava lá no judiciário, isso aqui vai estar na carga da perícia criminal. Isso aqui tu tem que ter centrais de custódias, isso aqui é preocupante, né, para os gestores, para os colegas, então é um assunto, para mim, eu digo que é a bola da vez, aí, fora todos os outros problemas já que nós já temos aí na produção das provas, mas que as autoridades se debrucem sobre isso, que sejam destinados recursos, né, esses projetos para perícia, Peter, eles são caros, isso aqui, são caros. E às vezes os estados eles não conseguem bancar um projeto para fazer uma central de custódia, tudo isso. No Rio Grande do Sul a gente fez um projeto muito interessante, porque nós já tinha colega que dava aula aqui, a Joseli, a gente montou um grupo de cadeia de custódia. Quando eu estava de diretor aqui, que eu fui diretor da perícia, nós chamamos a Joseli, que foi a pessoa que deu aula de cadeia de custódia no Brasil inteiro, até algumas obras até de balística aqui que ela participa. E a gente montou um núcleo ali para alavancar realmente essa cadeia de custódia da PEC do Rio Grande do Sul. Eu creio que esteja bastante avançado, né? Agora tem lançamento de prédio, tá? Mas, e nessa área aqui das perícias disso aqui, né, de inteligência cibernética, forense digital, tem as suas peculiaridades, né, Peter? Daí deixo contigo aí. Exato. Eu até ouvindo você falar aqui, né, eu fiquei lembrando do problema do armazenamento, né, inclusive, porque depende da quantidade de equipamentos, de evidências que você tem que armazenar, pode ser que você precise do espaço do mundo todo e talvez não consiga, né? Então tem uma importância muito grande do profissional que vai fazer a coleta saber o que ele vai precisar coletar, né? E por que eu digo isso? O cara chega no local, aí vai pegar lá
né, ocorreu um crime aí, né, o famoso armazenamento de pornografia infanto-juvenil, né? O que você precisa levar para casa, né? O que você precisa levar para o laboratório para analisar, né? Você precisa levar alguma coisa além de um HD, os pendrives. Tu matou a pau. Agora tu O matou a pessoal pau. leva monitor e vai me Peter, eu sou levar. do tempo que eles cortavam. Eu vi gente cortar fio. Eles não tiravam nem o fio da tomada, eles cortavam o fio. Tu levava o monitor, tu levava o teclado, tu levava o mouse, tu levava o CPU e jogava lá, jogava, Sim, literalmente era assim. Tu jogava lá na perícia criminal, isso aí lá em 1900 bolinha, né? E o que tu precisa analisar? É o HD. Tu tem que o extrair o HD, HD. exato. E aí é outra coisa, né, Peter? Será que todo perito policial lá na ponta conhece isso? Então, assim, isso aqui tem que ser ensinado. As pessoas têm que estar preparadas para isso. Quando tu pega aqui na capital, que os peritos são especialistas, é uma coisa. Agora, quando tu vai para o interior, tu faz às vezes tem uns cursos que eu estava vendo aqui, estava querendo fazer, até a gente se envolveu, se não me engano, no Mato Grosso do Sul, queria fazer um cursinho valita lá, para virar perito assim, relâmpago. Os cursos para TI são 300 horas, 400, 600 horas, sei lá quanto é que está hoje, eu acho que ainda é pouco, né? E não é só o perito, né? Tu tem que preparar os profissionais, né, Pedro? Exato, exato. E aí você já tem um problemão gigantesco, porque se a gente está aqui falando de cadeia de custódia, né? E a gente sabe que ela pode ser quebrada com um detalhe muito simples, né? No andamento aí do trabalho do perito, né? Então imagina o cara que vai levar algo que não precise, né? Algo que não pode nem, não vai nem, alguém nem vai conseguir analisar. Então a gente já imagina o que pode acontecer com o resto da prova, que de fato a gente dependeria dela, né? Então, se a gente pegar aí alguém que vai no local, né? Aconteceu, vou voltar até para o crime de pornografia infanto-juvenil, né? Esse Claro, armazenamento. Aí a pessoa, né? O que a gente espera que aconteça, né? O mínimo, chegou no local, fotografa, né? Por mais que você não tenha um corpo, alguma coisa do gênero, mas você fotografa o estado, onde, como você encontrou aquele local, vai relatando aí na cadeia de custódia, né? Cadeia de custódia, o que vem a ser de cadeia de custódia? Quando os alunos me perguntam, se você levar em consideração o fato de você estar preenchendo algo, é um documento, né? Mas é um documento técnico que você tem que seguir certos procedimentos que naquele momento, você não relatando de forma adequada, não justificando o porquê você não fez algo, inclusive que estava numa norma, né? Uh, Pode ter uma justificativa plausível para você não ter usado uma gaiola de Faraday, né? Talvez não tenha sido comprado, não, né? Eu não ouço aqui o pessoal falar que utiliza uma gaiola de Faraday. não vi ainda. É, Eu ouvi contigo. e aí, assim, pode ter um motivo plausível para isso, né? Então você vai lá e detalha, né? Ou tive que desligar o equipamento que estava ligado porque, né? Você detalha isso para não ter problema de questionamentos futuros, né? Então imagina, você vai, fotografa o ambiente, você faz a coleta, tem aí, o Kleber citou, né? Inteligência pericial, né? Uh, e aí vem aquela questão, a pessoa que está lá que é o primeiro respondente, que é o cara que chegou no local, ele vai ter que ser especialista a ponto de entender o que de fato ele precisa levar, né? Nem toda informação, nem todo dado vai ser uma informação para você depois, né? Então, levar um gabinete, né? Levar um monitor. Qual é a utilidade do monitor? Como que você analisa o monitor, né? O que você vai extrair de informação? Se você só simplesmente precisa do dado eletrônico, daquele dado digital, né, perdão, o monitor ele não vai te trazer muita coisa. Agora, se você encontrou um corpo lá, né, teve um crime aí, uma lesão, alguma coisa assim, e você precisa pegar digitais, né, tem respingos aí, manchas de sangue, né, aí pode ser que você leve aquilo para uma análise, uma papiloscopia, né, alguma coisa do gênero. É, se bem que a papiloscopia, eu creio eu que também, né, Kleber, não vai ser levado monitor para fazer isso. A pessoa vai lá,
coletas digitais e acabou, né? Tem alguns Então, casos. são Não tem o muito que não tem na perícia específicos. criminal, né, Vitor? Tu vai achar aí, mas nós vamos encontrar uma coisa que a perícia criminal vai ter que fazer uma hora aí. Mas assim, claro, dentro do procedimento mais usual, assim, É. mas tu tratasse um troço muito interessante. Hoje mesmo eu estava falando com o doutor Marcel Sampaio, né? É um perito. Claro, sempre que dá essas coisas aí a gente conversa com a turma aí, né? A gente tem esse grupo aí de peritos, claro, de várias áreas. Eu estava falando com o Marcel Sampaio, que é um dos atores da obra, né? Computação Forense. A gente fez até tem um programa aqui dentro do canal do YouTube, né? O Peter, tu tá junto. Contigo, com o Marcelo, a gente, não sei se esse foi que a gente gravou 2 programas aí de informática, e o Marcelo foi uma das pessoas que a perícia do Rio Grande do Sul deve muito a ele, né? Ele que capacitou as primeiras turmas em informática, forense Eu acho e que com o todos os Marcelo eu não estava, procedimentos. não. Ah, Eu acho que com o Marcelo eu não estava, não, mas eu vi a live, foi uma outra, eu acho que foram 2, né? Teve uma com você, teve com estava a com o Werner aí. Tá, com o Werner também, outro que tatua bastante, eu tenho acompanhado aí o Werner, ele atua bastante essa coisa da pedofilia, distração de dados, e acho que eles utilizam o iPad depois para análise, tem um equipamento, tem uma pendrive, um troço que eles usam, que foi desenvolvido pela Polícia Federal, agora me faltou tu O deve conhecer iPad, melhor, o iPad, o o iPad. iPad, né? E o Marcelo foi uma pessoa que sempre deixa esse registro aqui, o doutor Marcelo Sampaio da Bahia, ainda está na perícia de informática, para mim, uma das maiores referências do Brasil em informática forense, e começou por isso. Ficou impressionado. Passa por uma organização. A perícia criminal ela trabalha com volumes astronômicos, assim, né? Então, tu tem que organizar isso aí, tu tem que embalar. Eu me lembro do Marcelo desde a época, papel pardo, a gente etiquetava, armazenava. Até foi um troço bem legal, agora falando, eu me lembrei, a gente fez as prateleiras para armazenar como se fossem umas planilhas do Excel. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, e para a gente encontrar depois aquele material, onde é que ele estava guardado, a gente botava lá no sistema assim, esse HD está na 1J, está na 5D, parece que aquela batalha naval, né? Então, para encontrar, que é outra coisa, que as pessoas não têm ideia, organizar essa logística toda da perícia criminal não é brincadeira. Então, os volumes são muito grandes, né? Mas continua aí, Peter. Vamos. Não, exato, exato. Então, nossos E temas aqui, nós já acho que já estamos conseguindo vencer a nossa proposta aí, né? Quase todos aí. na verdade, assim, ó, se deixar, como eu digo, você controla aí, desliga meu microfone, porque senão a gente vai falar uma Nada. semana toda aí. Quem vai nos derrubar o Instagram, porque no YouTube aqui o canal é nosso aí, nós podemos conseguir aqui. Não, tranquilo. Qualquer coisa, se cair, pessoal, corre lá pro A YouTube. gente pode continuar aqui no É, YouTube mais um pouquinho aí. Não sei como é que vai ser do Instagram, até porque a gente está fazendo uma retransmissão, né, via Instagram aqui. tranquilo. Mas assim, ó, só para voltar, né, para a gente fechar aí a cadeia de custódia, e falando da cadeia de custódia, né, para os dispositivos informáticos, nós temos então a lei aí que trata desse assunto, e a ISO 27037 que te dá um apoio técnico para que você consiga cumprir as etapas ali, as fases que estão dispostas na lei, inclusive. E para quem for pesquisar, tanto a 27.037, né, a ISO 27.037 e a lei aí 13.964 de 2019, vai ver que aqueles 10 itens, né, aquelas 10 etapas que estão lá dentro da lei, elas são muito elas são muito ligadas, inclusive, com a ISO 27037. A ISO 27037, ela está dentro de procedimento operacional padrão. Se eu não me engano, eu não lembro bem se foi também 2013 ou 2013. 2014, 2013, né? 13, 27037/2013. A BNT, É, ISO e IEC. mas eu sei que a polícia trouxe, né, para o procedimento operacional padrão. Se não foi nesse mesmo ano, foi logo em 2014. A data eu sou um pouco complicado de Não tem lembrar, né? não tem como gravar também, né, Pedro? Mas fica um pouco complicado. Mas É. ela está aí dentro do. Só pesquisar, tá tudo disponível, né, Pedro? Isso aí tá tudo na internet Isso, aqui, né? isso. Mas a gente tem aí essa similaridade entre a lei, né, que tratando da cadeia de custódia, com aquilo que a gente tem na própria ISO. A ISO, se a gente
por ver como ela trata, de fato, a cadeia de custódia, né, a gente pode transcender, né, sair do digital e aplicar em outras áreas. Claro que vai ser um pouco diferente a forma como você vai ter que armazenar o material que você tem que analisar DNA, né? Então, é um pouco diferente, mas você está falando de coleta, do acondicionamento, né, o armazenamento, o transporte, como que ele vai ter que ser, né? Então, essas preocupações, esses tópicos principais, são iguais para exatamente todos, né, para todos os tipos de ciência aí que você vai ter que tratar, né, para todo tipo de perícia que você vai ter que tratar. Com Tá? certeza. E aí, só para a gente, né, finalizar a quebra Já da cadeia de encaminhando. custódia, né? A quebra da cadeia de custódia, ela é um rompimento em alguma das fases, uma imperícia, né, uma falha técnica em alguma das partes, né? A E fala do doutor aí, Alexandre aqui, que é interessante. Vamos ver se eu localizo aqui. Não, tu falou um troço muito interessante. O doutor Alexandre, ele refere isso aqui no... ele refere naquela obra que eu falei ali, nessa aqui, né? uhum, Ele tratam, né? Geraldo Prado e outros aí que se debruçaram em cima, né? Sobre... que é motivo de nulidade, né? A quebra da cadeia de custódia, ela pode anular essa prova. Então, de repente, vai exatamente, fazer um trabalho enorme na perícia criminal, mas teve quebra da cadeia de custódia, essa prova tem que ser considerada nula. Né? Então, isso aí, os próprios exatamente. juízes, né, e os operadores, desembargadores têm tratado sobre isso. Eu digo, a gente pode pegar um exemplo, né, o mais simples de todos, pegou o smartphone na mão, né? E aí você vai, a pessoa que pegou aquele smartphone vai, mexe em alguma coisa, né? Desliga ele, né? Reinicia. Você já está mudando a evidência, né? Você não, quando você chegou no local, você não sabe o que está acontecendo. Você não tem noção do que tem dentro daquele smartphone que pode ser danificado, né? Tem casos aí que o pessoal pega eu já vi casos de chegar na hora da análise e a pessoa ir lá ligar o determinado smartphone e ele pedir para fazer a restauração de fábrica. Ou porque apertou algum botão lá, né, fez a combinação dos botões, ou mexeu em alguma coisa. E aí o que aconteceu? Você destruiu a sua futura prova, você modificou as evidências, né? Você cometeu aí um terrorismo com a prova, né? Não, E a não, imperícia é passível de punição, né? É passível de punição. não, tem uma coisa que tu tratasse, aí tem outros aqui que nessa obra que eu agora me lembrei, que é uma coisa que eu estava estudando esses dias, o Levi Miranda, né, ele fala sobre a sintonia aqui dos princípios da cadeia de custódia. E o doutor Alexandre Moraes da Rosa, ele trata aqui, ó, o trajeto percorrido entre a obtenção do elemento probatório, especificamente as condições, a rigidez, completude do material que será usado para fins probatórios, precisa ser levado a sério. De um lado, ele garante a legitimidade da prova de acusação, e por outro, ele efetiva a possibilidade da defesa manifestar-se sobre o percurso. A ingênua fé inabalável nos agentes estatais deve ser invertida, porque se trata de comprovação de condutas criminalizadas a partir da presunção de inocência. Evidentemente que o mero passar de mãos não precisa contar expressamente no relatório de custódia, mas o trajeto do material usado pela acusação precisa ser delineado a partir dos sujeitos humanos que fizeram a apreensão. Então, assim, é coisa séria. E eu tô trabalhando em alguns casos, Peter, e eu não vou citar o caso em específico, que é assim. E quando a perícia. Como é que a defesa vai se manifestar se não tem um laudo pericial? Se tem, por exemplo, um relatório da polícia lá, em cima de uma mídia, né? E é necessário fazer questionamentos complementares, análises mais aprofundadas, algumas informações que será que se conseguiu olhar tudo, de repente tem algum elemento que seja importante, que pode aparecer depois? A gente vai quesitar isso para quem? Para quem que nós Exato. vamos quesitar? Para quem que É, nós vamos O quesitar? problema é tão Independente se é grave, acusação ou defesa. o problema é tão grave, né, Kleber, que na verdade nem evidência você tem, né? Então, você tem evidências e depois você pode ter transformar em uma prova, né? Nesse caso você não tem prova, né? Mas se você tiver locais
aonde Mas buscar aí, Peter, é evidências, tratado né? como prova, Peter, é isso que eu tô É, querendo te dizer. Aí é, tu vai pegar um relatório e daqui a pouco, não sei, por desconhecimento, ou às vezes até dos próprios, do próprio judiciário, tu trata aquilo como prova, como se fosse, como se laudo fosse, entendeu? Até porque é sim, uma grande confusão, às vezes, a perícia criminal brasileira, para algumas pessoas, né? Tem local que o policial, ele é um perito, o perito criminal, ele é um policial, né? Então, daqui a pouco tu tem uma análise de um relatório feito por uma área de inteligência, alguma coisa assim, mas ele não é um perito, sob a ótica da lei. A lei é muito clara de quem são os peritos criminais, a gente falou no início do programa, né? E por quê? Daqui a pouco tu fez um relatório na polícia, tu pega um órgão que a perícia, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que ela é separada, e tu não mandou o material para análise da perícia criminal. Por que exato. tu mandou o material para análise da perícia criminal? Aí quando tu vai questionar que aquilo ali não é um laudo pericial, que é um relatório, claro, a gente vê a boa intenção da polícia, a polícia do Rio Grande do Sul, então, sem comentários, é uma polícia fantástica, eu conheço vários colegas, sempre falo isso, participei de várias investigações com vários policiais, até hoje, às vezes, os policiais me ligam, a gente troca informação, mas tem equívocos, né? Tem equívocos, e sob a luz da lei, é motivo de prova contaminada, essa prova ela pode ser anulada, e às vezes tu tem aquela coisa o fruto da árvore envenenada, daqui a pouco Nossa, tu tem uma, sensacional, porque tu tem uma prova que ela está contaminada, e aí tu vai fazer uma outra análise em cima de uma contaminou, prova contaminada, tu contaminou tudo, né? contaminou Aí todo o daqui a pouco restante. tu pode talvez não cair aqui, mas isso aqui vai recorrer, vai para o Supremo, vai lá para frente. E isso aí lá em cima, quem realmente se debruça, né, sobre aquilo ali, sobre o que diz realmente a lei, sobre o que realmente foi cumprido lá na ponta, aquilo ali é motivo de anulação de provas. É coisa séria. É coisa É, séria e é por isso que eu sempre refiro bastante essa coisa da cadeia de custódia e tem que ser motivo de preocupação das autoridades policiais, do Ministério da Justiça, até dos próprios gestores, governadores, secretários, de se investir em capacitação, em equipamento, em material. perfeito. Se, Porque o tempo passa, né, Kleber? O tempo passa, você já perdeu o indício, você já não tem evidência, você já não tem mais nada. E aí você não consegue realizar nova perícia, você já não consegue fazer mais nada. E aí foi, né? e, Aí, e tem coisa que são presunções, né, Pedro? Tem coisa uhum, que são presunções. Daqui a pouco tu olha, mas tá vendo, eu tô vendo ali no vídeo, tá? O que tu tá vendo naquele vídeo? O que tu realmente tá vendo naquele vídeo? Tá tudo ali o vídeo, tá todo o material, tá o áudio, o pedaço do áudio. Eu vou te contar um caso, que não tem a ver com isso, mas tem a ver com... mas eu tô vendo, que foi um caso de um rapaz aqui, e depois eu até me debrucei, eu era até o diretor, que foi um caso de um rapaz que ele sai do carro meio cambaleante com fala enrolada, tá? Com fala enrolada. Tu olha, tá bêbado. Tá pô de bêbado. É óbvio que tá bêbado. Tu tá vendo que o cara tá trocando as pernas, né? Tá falando todo enrolado. Tu sabe quantos remédios, substâncias dão fenômenos visuais semelhantes? Isso aí foi, não é eu. Foram os médicos, são profissionais que eu pesquisei. Assim, por que que aí tu precisa os exames? E tu vai ter, e outra, dependendo da substância, o álcool, de repente no sangue, né? Quanto tu tem que ir lá, tu tem que custodiar, tu tem que fazer o exame, tu tem que fazer o exame de sangue. Claro, é muito mais, né, do que a gente está tratando que só a perícia visual uhum, e digital, mas a perícia é coisa séria. E, exato. e Mas esses aí tem dados ali, aquela coisa de ser coletado e ser analisado. Quer ver uma outra coisa? e tem um É, tempo, porque e tem tem a um tempo. volatilidade da prova, Não, né? e tu quer ver outra coisa? Quer ver um exemplo? A álcool, o cadáver em putrefação, ele gera álcool. Ele começa a gerar álcool, entendeu? No processo Sim, de putrefação. Então, assim, tudo isso, além de analisar, tem que ser interpretado. Então, assim, saber essa história, a cronologia, como foi coletada, onde foi coletado, o que aconteceu, tudo isso aí é muito importante, Peter.
E em tem que ser todas. imediato, né? Por isso Tem que que eu ser tenho sempre imediato. falado, sempre que eu falo contigo, eu digo, Peter, vamos tratar sobre cadeia de custódia, é um troço importante, é uma coisa muito séria. Mais E alguma até coisa? você comentou ali que nós fizemos uma preservação de prova online, né? Agora que eu citei a volatilidade da prova, eu lembrei desse detalhe, porque Blockchain, outras coisas. Acho que você era tem bom um tu falar tempo para sobre isso. fazer isso, né? Você tem um tempo para coletar aquela informação e armazenar ela, né? Sim. Um exame toxicológico. Você não vai fazer um exame toxicológico 2 anos depois que o caso aconteceu, porque você perdeu. Você não tem mais aquele tempo adequado para determinado exame. O que acontece no ambiente digital é a mesma coisa, né? Ele é muito volátil, o que está na internet é muito volátil, muda o tempo todo. O que está no seu smartphone muda o tempo todo. Pode ser que você Sobrescreva, perca. sobrescreveu, É um né? equipamento eletrônico, pode molhar, pode cair na chuva, pode estragar. Exatamente, então tem que ser rápido. E hoje, pelo menos o que está online, a gente consegue utilizar ferramentas aí que você consegue fazer imediatamente aquela preservação. Se a gente pegar a Verifact, por exemplo, ela te Foi o que nós auxilia. utilizamos, não foi o Verifact. Sabe onde A é que eu ouvi Verifact, falar sobre o Verifact? O próprio doutor, o juiz Alexandre Moraes da Rosa. Ele falou sobre o Verifact. E acho que ele falou. exatamente, Eles têm um podcast, ele e o outro advogado também aqui do Rio Grande do Sul, e eles mencionaram sobre. Mas acho que era legal, isso aí é um assunto interessante da gente tratar, Peter. Porque assim, ó. o Verifact, a Original My, né? Mas Porque assim, ó, o que a gente está querendo dizer sobre isso aí, se tu me permite? à vontade. Por exemplo, a pessoa falou alguma coisa para ti, te ameaçou, sei lá, alguma coisa por mensagem aqui. Ah, mas tá aqui, ó, eu vou tirar uns print aqui das telas e vou mandar pro processo. Não vai ter validade, vai ser Print, questionado. a print é tão válido quanto um unicórnio, mais ou menos. Mas aí, assim, ó, aí eu acho que tu melhor que eu, porque muita coisa eu aprendi contigo. Como é que se faz essa extração normalmente? Tu tem aquela extração que tu pode fazer lá Aí acho que os métodos de extração também e de produção de prova, que não seja só. Vamos pegar um caso aqui civil, né? Vamos abster um pouquinho aqui, já que a gente já tratou sobre isso. A gente pode sair daquilo do famoso Celebrite a todo momento, né? Isso, isso. Por que eu vou coletar uma informação lá, uma conversa no WhatsApp com o Celebrite? Qual o sentido disso, né? Nós temos aí a Verifact, né, por exemplo, uma plataforma online, você vai abrir seu WhatsApp na web e ele vai começar a fazer todo o relato, você não tem como manipular aquela informação, né? Não é um print onde você pode Ele vai pedir para editar, te logar, foi o que a gente você fez vai aquele fazer dia, o a gente fez junto, login, né? A gente fez ele junto. vai ter os metadados dos arquivos, né? Ele vai ter a identidade digital, vai ser algo confiável, né? Ele gera um certificado lá, gerado, né, assinado pelo ICP Brasil, né? Tem data e hora, né? Ele gera o hash, né? O hash MD5, SHA-256, que o hash é obrigatório em qualquer prova digital que você faça, né? E ele te dá todo o relato, ele faz a sua cadeia de custódia quase que completa daquela evidência. Não, e ele é muito. Esse que tu falasse ainda, ele é muito interessante, porque tu pode ir gravando um vídeo explicando aquilo ali. E tirando prints das telas, ele registra tudo isso, ele pega os metadados para o pessoal que não sabe o que é, que são realmente o registro em si. Né? Vamos pegar um Aí, exemplo. Tu tem uma aí, foto lá dentro do teu WhatsApp. Aí eu dou um print, isso é uma coisa. Daqui a pouco, essa foto pode ser qualquer coisa. Eu posso ter montado essa foto no eu posso ter montado um texto, ter montado uma tela e boto dentro do processo. Mas assim, a partir do momento que tu extrai blockchain, carta notarial, essas outras todas, agora me faltou a expressão que a gente faz. Ou a extração por software é aquela produção da prova como tem que ser feita dentro dos processos, né, Peter? Acho que era legal tu exatamente. abordar esses métodos, porque tu pode ir lá no cartório lá e fazer essa extração também, né, Peter? Ou Só que da mesma forma, assim, ó, eu costumo dizer o ata seguinte, né? notarial. Já me A ata lembrei. notarial, né? Você vai no cartório, a ata notarial, ela vem para te dar fé pública,
daquela evidência, né, sobre a matéria que você está analisando. Então, você vai ter a fé pública. Tá? Quando você está atuando como um assistente técnico, aí numa perícia particular, né, numa investigação particular, enfim, você não tem fé pública. Quem tem fé pública? O portador aí do cargo de perito criminal. Né? O perito judicial foi nomeado pelo juiz, vai ter fé pública. Ele não vai precisar fazer esse tipo de trabalho. Né? Mas a partir do momento que você está atuando de forma particular, o aconselhável é que você vá lá no cartório, né? Vá no, chame o tabelião e faça. Pode ser no cartório ou você leva o tabelião no local, né? Muitas vezes já levei o tabelião no local para poder fazer a ata notarial, né? Relatar o que aconteceu, aí extrai as restes, ele coloca lá e assina e dou fé, né? E é isso que é o trabalho dele. Então você fica você tendo a fé pública, aquilo você diz que foi incontestável, né? Só que tem um problema, o tabelião vai relatar aquilo que ele viu. Né? Ele não tem obrigação nenhuma de conhecer de forma técnica o que está sendo feito. Então, imagina que alguém levou uma prova já modificada para o tabelião. Ele não vai validar se aquela evidência foi modificada ou não. Ele só vai assinar e relatar que, de fato, ele viu aquilo, né, e botou a fé pública dele. Agora, no momento que você entrega isso, você anexa isso lá numa ação, né, e um perito vai avaliar e ele conseguir comprovar que aquela evidência, por mais que tenha sido notariada, ela foi manipulada, você vai ter de novo um problema aí com um problema técnico, né? Então, logo essas ferramentas online, você já tem uma certa sendo acompanhado de um perito profissional sério e alguém sério, né, com conhecimento técnico, ele consegue ir lá fazer todo o armazenamento, fazer a preservação, né, nesse caso a preservação da prova, de uma maneira que tenha uma confiabilidade maior, né? Incrível, né? A prova, Incrível, credibilidade da prova, validade daquela exatamente, prova, né? exatamente. Que vem antes de todo o teu conhecimento, vem de toda a Isso análise aí, que tu está fazendo, dessa comprovação. Vamos partir primeiro. Isso aqui pode ser analisado. Eu estou me debruçando em cima de uma coisa que depois tu pode ter um trabalho danado e daqui a pouco tu descarta aquilo ali porque não cumpriu aquilo, né? Porque por isso eu acho importante que a gente fala de cadeia de custódia, isso aí é uma forma de cadeia de custódia, que não é só um documento, né, Peter? Até o pessoal entender, é todo o procedimento que tu faz. exato, Tu tem os porque documentos, mas tu tem procedimentos, né? Que é uma outra obra que eu participo. Até o pessoal que não conhece, essa aqui, ó, tá? Criminalística, Procedimentos, que é uma das obras são vários autores aqui, eu participo também, que é exatamente isso, que é uma coisa procedimento, metodologia, né? Como é que se faz, o que se faz, quando se faz, que equipamento que tu utiliza, que material que tu utiliza, né? Então, bastante importante, Peter. exatamente. Meu Porque uma amigo, o que coisa, mais para a gente já quase encaminhando? Deixa aí, fica à opa, vontade aí. rapidinho aí, porque uma coisa é fé Tranquilo. Tem uma pública. pergunta da Simone também, já deixar um abraço para a Simone Maga aqui de Porto Alegre. Beleza, vamos responder. Tem uma questão aí que é, por exemplo, a fé pública. Você não vai contestar o que o tabelião viu. Né? Ele botou lá, seria algo incontestável. Né? A proposta não é contestar esse tipo de situação. Né? Mas você pode contestar o procedimento. Né? Você pode contestar aquele material. Né? Então, são coisas que, por mais que estejam ali juntas e tenham uma fé pública em cima, não quer dizer que o procedimento tenha sido feito de maneira adequada. Né? E aí, é aí que você vai trabalhar. Né? As fotos encaminhadas por WhatsApp são deletados os metadados. Poderia falar Tá? sobre isso. Simone. Sim. Na verdade, assim, são deletados, né? Então, mas a princípio, dependendo qual seria a proposta, quer saber se tem validade para fazer uma análise, aí a gente vê quem encaminhou, ou a gente faz uma coleta, né, daquele dispositivo de quem encaminhou,
faz uma, E vai fazendo normalmente esse tu tipo tem assim, de ó, quem situação. encaminhou e quem recebeu, né? Daqui a pouco Exatamente, as duas vias, né? tu tem as duas pontas também, né, Simone? Isso. Então, cada caso, um caso, né? Mas o que é importante aqui, né? Quem estiver assistindo agora ou depois que vai ver os vídeos aí, é, só essa coisa de tirar print de tela, outra coisa assim, tu tem um vídeo no computador, aí tu vai lá e filma aquele vídeo, então tem coisas assim que O não, pessoal que né? pede para analisar algo que aconteceu por uma câmera, que foi registrado numa câmera de CFTV aí, né? Aí vai com o smartphone, filma a telinha e quer que você Mas isso analise. é É, convence, mas isso eu já vi várias vezes. é. Aí eu acho que é uma coisa interessante, sabe, Peter? Que eu sempre tratei sobre isso, ainda quando perito, quando fui chefe da informática, como diretor. Assim, ó, uma coisa é a informação. A informação, ela é uma coisa. Isso aí tem uma validade, né? Ela tem uma Uhum. utilidade, né? Tem validade, tem utilidade. Por exemplo, tu está fazendo uma investigação, uma coisa importante para a polícia lá, tu tira aqueles vídeos, né, antes de extrair e manda para a tua equipe que está investigando. Isso aí é uma informação, ela é importante, ela vai ser importante para a investigação, ela vai ser importante ali para a polícia, ele vai ser importante lá para, sei lá, para o Ministério Público, Judiciário, até uma análise prévia, vão puxar no cível, ela serve. Mas assim, processualmente, quando vai tratar aquilo ali como prova, aquilo ali vai dar problema. Né? Vai funcionar quando você consegue combinar com outras informações e, né? Que Aí era. a gente vem para a questão da inteligência, né? Para esse tipo de. Mas aí tem outra coisa também, né, Peter? Assim, ó, o que eu dizia. Uma coisa que até na época eu conversei com o Ministério Público, o Centro de Apoio Criminal, lá que eu era diretor lá. Assim, tu vai pegar esse material, a polícia, esse monte de coisa que a gente está sempre aprendendo, e vai mandar lá para a perícia criminal. O que os peritos criminais, eu nem sei quantos peritos criminais hoje tem na área de informática do Rio Grande do Sul, normalmente são poucos, não é só aqui, no Brasil inteiro. E aquele monte de coisa chegando lá, aquele monte de celular, aquele monte de computador, e o perito está lá trabalhando. Só que é o seguinte, o que ele vai fazer? Precisa-se daquela informação. Tu precisa daquela Uhum. informação. Tanto para a investigação, ou às vezes até para a própria defesa. Hoje eu vejo a necessidade, né? Até não atuo com a defesa há muito tempo, né? Mas sempre me preocupei com essa coisa de disponibilizar informação para a investigação. Então, às vezes, o que tu vai ter que fazer? Tu tem que ter grandes storage, já pensando em projetos, né, que chegue o material, a perícia extrai esse material, preserva essa prova, e aquela informação ela fica disponível. Aí sim, aí tu pega aquela informação. Daqui a pouco tu leva um HD, tu leva uma pendrive, eu quero extrair isso aqui para enquanto os peritos não vão fazendo os laudos, e às vezes pode não ter nada naquele material, a investigação consegue andar. E a defesa também consegue, se precisar, claro, no caso ali, já tem ali um suspeito, alguma coisa, para saber, olha, o que tem ali, né? Eu preciso também analisar aquilo ali, o que está sendo, periciado. Né? E às vezes essa coisa do preservar, por exemplo, a polícia chega, pega esse material, preserva, manda para a perícia vai lá, faz tudo como tem que fazer, cadeia de custódia, extrai esse material todo, disponibiliza aquilo ali, daqui a pouco tu passa aquele material para a polícia poder trabalhar, daqui a pouco a polícia Uhum. olha tudo aquilo ali, ó, chega para a perícia assim, olha, não tem nada aqui, como eu já peguei caso ali que o celular sei lá, foi deletado, era um celular novo. Nós pegamos um caso, lembra um caso que a gente trabalhou junto aí, que eu Sim, te passei o sim. celular, não tinha nada no telefone. Não sei nem se o telefone era novo, não sei nem se era o telefone que era para usar, era cível, mas não tinha Eu não lembro nada. muito bem a situação, se foi restaurado de fábrica, alguma coisa assim, eu vou trocar, né? Mas, Não sei. se não Aí tem, eu não vou fazer um tem. monte de quesito para ti, vou ficar esperando os laudos, e não tinha nada dentro do telefone. O telefone tá vazio, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Uma coisa, informação, e outra coisa, provas processuais, né? Que Isso são aí. coisas que eu distingo isso muito, para mim isso é muito claro. Eu tenho certeza que a polícia precisa e precisa das informações de forma instantânea. Mas aí é aquela coisa, né?
Tu vai extrair, tu vai mexer, tu vai olhar no celular, aí daqui a pouco tu tem um elemento ali que é importante, e aí depois vai vir o Peter, vai vir o Kleber, ela vai dizer, olha, mas vocês não cumpriram a cadeia de custódia, entendeu? Aí tu vai ter que apontar que tem um erro, que pode botar toda uma investigação talvez a perder, né? Que o correto não era aquilo ali. Era tu ter pego, manda para a perícia, extrai e aí pega. Ah, não, agora nós precisamos do laudo. Aí tu vai ter um laudo que cumpriu a cadeia de custódia, e aí tu vai. Porque senão essa impunidade também, de uma certa forma, acontece, né, Peter? E não Exato. adianta, o que nós queremos? Nós não queremos ver criminoso solto, queremos ver criminoso tem que estar na cadeia, né? Então, e daqui a pouco, por um erro procedimental, tu pode botar uma investigação a perder, tu pode botar um trabalho todo da perícia a perder. Não vejo ainda grandes, mas eu acho que isso vai mudar. Eu, sinceramente, eu acredito. Nós temos casos, até quem quiser estudar, o O.J. Simpson, né, o Peter? Isso. E outros casos mundiais, em que ele praticamente confessou que ele matou. E depois ele falou. Tanto que ele foi condenado, acho que no civil, acho que ele pagou, depois ficou pobre, tem toda essa história do O.J. Simpson lá, eu abordei até no artigo ali, não vou alongar muito. Mas tem até uma série no Netflix, né, o Estado, o caso O.J., O.J. Simpson, que é exatamente em cima disso. Houve problema na cadeia de custódia, isso que levantou no mundo todo aí essa coisa que eu acho que é um caso que foi considerado um dos casos do século, os advogados foi considerado o Dream Team, é um caso interessantíssimo de estudar, quem quiser estudar a cadeia de custódia. Mas tem a ver com isso, tu não cumpriu os procedimentos, tu não fez as coisas como é que tu tinha que fazer, eles são impunes, eles são Exato. impunes, E não é só e essa. quase debochando de tudo, né, Peter? Exato. E assim, tem um tipo de prova que ele é subestimado muitas vezes, que é o próprio testemunho, né? Um depoimento, uma testemunha, ou algo que a gente pega lá no interrogatório, numa entrevista forense, numa entrevista investigativa, cognitiva, né? Seja lá qual nome que a gente for tomar. Muitas coisas a gente tem de problemas, né? Até na forma como é interrogado, na forma como é coletada aquela informação, como é feito aquele questionamento para aquela testemunha. Né? E por mais que a gente não tenha provas, às vezes, que a gente vai poder materializar ela com um DNA ou com uma prova digital, né? Alguma coisa desse gênero, às vezes a gente tem a resposta lá, ainda no primeiro procedimento, né? Na hora de falar com a testemunha, né? Que é outro assunto bem interessante que a gente até pode trazer numa Acho que próxima vão ter live. que. Até Pra, a Dona Lourdes já está assistindo aqui, Peter. ó, A Dona Lourdes Teixeira Miller, não sei se tu conhece essa senhora aí. não conheço. Muito Essa prazer. senhora eu uso muito os provérbios dessa senhora aí, aprendi da senhora Dona Lourdes, minha mãe aí que está Muito nos prazer. prestigiando ali. Eu sempre brinco, já dizia Dona Lourdes, né? A mãe tem cada frase, aquelas frases, né, que marcam na cabeça. Boa noite, mãe. Então, Peter, nós encaminhando aqui, já estão quase 1h30 aqui conversando, como a gente imaginou que ia se estender. Acho que a gente conseguiu cumprir mais ou menos o que a gente colocou lá a partir de umas propostas aí do Peter, tu pode deixar aí, Peter, tu fazer um encerramento aqui, deixo contigo. Os teus canais aí, né, do Instagram, eu te acompanho sempre. Eu achava uma coisa bacana que tu me falasse aí sobre a coroa lá da Inglaterra, lá que tu é um dos poucos caras que tem autorização. Eu acho um troço eu achei muito bacana, eu acho que era legal tu falar sobre isso, Isso, antes de tu encerrar isso aí. isso. Parte de material lá da Academia de Polícia da UK, lá do Reino Unido, né? Então, tem autorização expressa deles para fazer a tradução, publicar o material, fazer adaptações aqui de entrevista investigativa, né? Que é a coleta O de único no Brasil, né? Se eu não evidências. me engano, tu é o único, né? Exatamente, exatamente. Coleta de evidências a partir das testemunhas, né? É um trabalho bastante importante de se levar em consideração, inclusive, né, na cadeia de custódia aí. Né? Então, tenho essa Esse assinatura da carteiraço. carteiraço da rainha, Esse né, cara tá Kleber? autorizado pela rainha. Essa é muito bacana, é Isso muito aí, bacana. bacana, bacana. Mas, pessoal, eu agradeço vocês aí terem ficado até o final, tá? Muito, muito interessante poder colaborar um pouco
passar um pouquinho do meu conhecimento, né? Como eu digo, sempre a gente poderia ficar aí uma semana inteira conversando. Agradeço o Kleber pelo convite. Estou sempre disponível, né? Precisou, marca, me avisa depois. E pessoal, quem quiser seguir aí no Facebook é Digital Forense, né? No Instagram aí é peterlopes.forensedigital. Meu website, periciacomputacional.com. Lá nesse meu website tem todos os meus artigos, né? Tem os livros que eu já escrevi, revistas que eu já publiquei, né? Meus contatos, fiquem bem à vontade, quem tiver dúvida ainda que eu não consegui responder aí, quiser perguntar, pode ficar à vontade aí que eu vou responder no melhor tempo possível, né? Então, Fora Kleber, essa agenda doida que tu tem, né? Que é ah, difícil, são aí mas sempre seis, nos recebe, sempre nos isso atende. aí, 5 pós-graduações, né, lecionando, e são 8 turmas agora, né, Que loucura. mais os cursos livres aí, né, com outras empresas, enfim, então é bastante coisa, bastante coisa. Tá? Então numa Mas, aí, eu acho que tem uns outros assuntos bem legais, né? Sobre investigação, que tá envolvido, que me desse a proposta aí também da entrevista, né, Peter? Então criminal profiling, né, eu acho que é um assunto muito interessante. Então a ideia é sempre trazer alguns assuntos que sejam contemporâneos, né? E muito legal, muito legal. Mas, Peter, obrigado. Seguimos aí trabalhando. Te agradecer ao pessoal que está nos assistindo. Né? Foi uma experiência bacana também para mim, foi tentar fazer essa transmissão diferente, formatada. Acho que deu certo. Né? E continuamos legal. aí. Siga o meu perfil, perito.klebermiller, e o nosso canal aqui dos Cientistas Forenses. Então, acho que uma boa noite a todos aí, Peter. Quer mais alguma coisa? É, Encerramos. tudo certinho. Boa noite a todos aí, um forte abraço. Contem com a gente aí, né? Fiquem à vontade. Então tá. Um abraço, obrigado, É, Peter. Um grande pessoal. abraço, pessoal todo que está nos acompanhando aí. Tchau. Vamos encerrar aqui também no